gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani. Eu sou a Agatha. E hoje nós vamos gravar um vídeo sobre culto no lar. Então, né, nós estamos nessa época da quarentena, como vocês sabem, estamos trancados em casa, enclausurados em casa. E a gente já fez vários tipos de cultos, assim, diferentes. Então agora a gente tá focando em um tipo só. E esse tipo deu muito certo pra gente, assim, tá sendo bem legal e a gente quer compartilhar com vocês como uma ideia, como uma sugestão, né? Ou mesmo pra mostrar como a gente tá fazendo, o que tá sendo muito bacana, tem funcionado muito na nossa família. É muito simples, assim, qualquer um pode fazer em casa, é bem fácil de fazer. Isso. A primeira parte que a gente definiu é que todos, nós somos 4 aqui em casa, e todos iríamos ter um dia pra pregar, né? Mesmo o Turu, que só tem 8 anos, mas ele tem os livrinhos dele de história, que conta histórias da Bíblia, então ele vai lá, ele lê, ele acha um versículo, pergunta pra Agatha, né? Me pede um louvor, e assim ele monta a pregação dele, tem montado sozinho. E tem ficado muito legal, assim. É do jeito dele, mas ele consegue passar a explicação daquele personagem. Fica bem legal. Todos nós pregamos assim, e tipo, não é pra ser um negócio profissional, sabe? É só pra passar um estudo mesmo, Nem pra gente entender mais. Porque não é como se fosse uma pregação de um culto, é como se fosse mais um estudo em grupo. Porque cada um fala um pouquinho, a gente se junta ali e fica muito bom. E assim, não tem um tema pré-definido, né? Às vezes a gente, algum de nós, né, preferimos fazer uma parte assim mais educativa, né, contando de algum personagem, de alguma passagem na Bíblia, ou de repente mais reflexiva, né, de acordo com esse momento que nós estamos vivendo. Mas assim, foi uma meta que nós definimos que todos os dias nós teríamos o nosso culto no lar. E graças a Deus a gente tem conseguido cumprir. Todo dia a gente faz, fica ótimo. Mesmo quando alguém não tá na hora, assim, a gente espera. Ou então só lê um versículo quando meu pai tá trabalhando. Mas todo dia a gente faz alguma coisa. Porque assim, agora na nossa igreja já tem acho que de um mês pra cá, né? Que começou a ter o culto online, que tem domingo e quarta. Aí nesse dia a gente não faz o nosso. A gente se reúne e assiste juntos o da nossa igreja. E nos demais dias a gente faz o nosso culto no lar. Não tem muito um horário específico, a gente normalmente faz no final do dia. Já aconteceu de ser 6 e pouca da tarde, já aconteceu de ser meia-noite. Quem faz a pregação que decide o horário, mais ou menos. Quando tá pronto ali a pregação, quando a pessoa tá pronta pra falar, aí a gente dá início ali ao nosso culto, né? Às vezes a gente se arruma, às vezes a gente tá de pijama. Realmente não tem regras, né? Então, vocês estão me vendo olhando pra baixo, é que a minha gata tá aqui pronta pra dar um bote no telefone que tá gravando. Mas vamos lá, em nome de Jesus, ela não vai dar um bote não, né, Catarina? Viu ela falando? Então, vamos lá, como é que começa, né? Normalmente, no primeiro dia que a gente começou, o Turu que dirigiu, né? E ele amou. Sempre ele que dirige. O máximo. Ele acha o máximo dirigir. Ele já tem ali a forma dele dirigir. E aí só no dia que ele vai pregar, ele escolhe alguém pra dirigir. E mesmo assim, se a pessoa foge de como ele tá acostumado, ele fica bravo. Ele no meio da direção do culto, ele fala, não é assim. Não é assim, é outra coisa agora. Ele fica bravo, mas a gente às vezes dá umas mudadas. Mas porque a gente às vezes se perde, mas ele tem ali, ó, gravado. Então, né, no início o dirigente escolhe uma pessoa pra estar orando, pra iniciar, como um culto mesmo normal. Ele, na maioria das vezes, ele escolhe quem vai pregar. Antes a gente escolhia qualquer um, mas agora ele sempre escolhe quem vai pregar. A pessoa que vai pregar naquela noite pra fazer a oração inicial. Ele sempre escolhe. Ele diz que vai pensar, mas ele sempre escolhe a pessoa que vai pregar. Né? E aí, depois da oração, a gente tem uma parte que eu acho muito importante, que é cada um falar um pouco sobre o seu dia. Eu sei que pode parecer até meio confuso falar sobre o dia, vocês estão em casa, os 4 juntos, o dia todo. Mas por que a gente resolveu ter essa parte? Porque às vezes você tá dentro de casa com a sua família, ó a Catarina participando do vídeo. Se você tá dentro de casa com a sua família, e às vezes você sente necessidade de conversar, de falar alguma coisa que você está se sentindo, né? Às vezes você teve ali um dia mais agoniante por essa situação que a gente está vivendo. Às vezes você teve um dia que você conseguiu fazer alguma coisa que você relaxou melhor a sua cabeça. Ou às vezes você nem quer falar nada, só que começa todo mundo a conversar. Então você fala também, e é bom pra dar uma aliviada, porque tá todo mundo muito cheio, muito ansioso. Então é uma parte assim que a gente fica mais meia hora conversando. Ou mais. Falando de tudo. Até o Júnior falar, chega, tá bom já.
Mas assim, é bom porque é uma maneira, às vezes, de você se abrir com a sua família, sabe? Você, assim, você se colocar ali no lugar, né, de comum, pro seu filho também entender que você também pode estar passando por momentos de angústia. Às vezes você como mãe, você como pai, também pode estar se sentindo meio perdido, porque eu acredito que nessa situação que a gente está vivendo, tá todo mundo, assim, com uma confusão de sentimentos dentro de si. Então eu acho muito importante, sabe? Eu sou a que mais falo, Com sempre. certeza. Né? Mas eu sempre falo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Se tem alguma coisa, às vezes, me chateando, sabe? Na própria vivência aqui mesmo, dentro de casa. Também quando eu tô feliz, quando eles fazem alguma coisa que eu acho muito bacana, né? Eu tento elogiar também, sempre incentivar. A gente fez também uma parte que eu e o Júnior fizemos uma lista das vontades, das coisas que a gente tem vontade de fazer. Tanto de uma coisa simples, superficial, quanto de uma coisa mais pra frente, mais difícil. E aí, no dia que a gente fez, a gente leu a nossa lista, depois conversou sobre as coisas, sobre como poderíamos fazer depois. Até mais para os nossos pais entenderem Foi muito legal. as coisas que a gente quer mesmo. Conhecer mesmo, porque esse mundo virtual nos afasta, né? Eu vejo muitos adolescentes ou criança, como é o caso do Turuki, que às vezes conversa muito com um amigo, ou sabe-se lá Deus quem, pelo computador, pelo celular, e não conversa com os pais, não tem uma abertura com os pais. Então a gente sentiu essa necessidade deles fazerem a lista, expondo mesmo sonhos, metas, vontades, das mais simples às mais complexas, assim, até aqueles sonhos que falam assim, nossa, nunca acho que vai conseguir, mas a gente nunca pode pensar no nunca. Mas assim, eles dois fizeram e foi muito interessante, assim, sabe, ver, né, eles se expondo, eles falando dos gostos dele, foi muito legal. E aí depois que a gente passa por essa parte de cada um falar sobre o seu dia, vem um louvor. Né? Ou alguém escolhe algum louvor, ou na hora a gente abre a internet e vem um louvor, a gente ouve, né, aquele louvor. Aí depois, normalmente, vem a oração em grupo. E o Turuki fez uma oração em grupo diferente. Porque antes era cada um orava uma vez. Isso. Aí agora ele resolveu mudar. Ele falou, isso não é uma oração em grupo. Não tá orando em grupo. Pra ele, o conceito dele de oração em grupo era você vê como a cabeça da criança pensa de uma maneira, né? É bem literal. E o nosso conceito de oração em grupo, quando a gente está reunido e vai orar em grupo, é aquilo, né? Todo mundo ora ali no grupo. Mas ele falou, não, oração em grupo é o grupo fazendo uma única oração. Então começa, e aí cada um que tá ali no grupo entra e fala uma frase ou uma parte da oração. Então o primeiro, né, que ele escolhe, geralmente nós fazemos em círculo, né? Ele escolhe quem vai começar. E aí o primeiro começa dando início à oração, aí quando a pessoa se cala, aí o outro vem, fala mais uma frase, alguma outra parte, até chegar no último para falar o amém. Às vezes pode dar mais de uma rodada, às vezes você quiser falar, dá uma rodada só, mas eu achei oração. muito interessante porque isso sim é uma oração em grupo, né? Uma oração em grupo. E eu nunca tinha feito dessa maneira, minha cabeça nunca tinha pensado dessa maneira. Faz assim todos os dias. E é sempre assim agora a nossa oração em grupo. Inclusive, durante o nosso culto ao vivo, nós já tivemos 2 participações. É verdade. Eu vou ver se eu acho a foto pra colocar. Nós tivemos a participação da minha mãe, porque minha mãe também tá isolada na casa dela, né? Então, às vezes, eu faço uma chamada de vídeo pra gente conversar, matar a saudade. E aí, ela tava numa conversa de vídeo na hora que a gente ia começar o culto. E aí, eu falei, mãe, você quer participar? Ela, quero. Aí, a gente colocou lá o celularzinho lá com a chamada em grupo e ela participou. Em tudo, inclusive na oração. Teve a vez dela orar, depois passava. E depois também eu tava conversando com a minha cunhada, também por chamada de vídeo. E também ia começar o culto. Ela até, coitada, tava toda ocupada lá, fazendo um monte de coisa. Ela ia desligar, a gente tava dando tchau pra ela. E o Júnior, não, mas ela tem que participar. Aí o Turuki, ela tem que participar. Tia Lu, você vai participar. Ela, então tá bom, vou participar. Aí ficou lá também participando. E foi muito legal. E aí, depois que a gente faz a oração em grupo, a gente vai pra... Ler o versículo. Isso. Antes, normalmente era o Turuki que separava um versículo, porque aqui a gente tenta montar um cronograma diário, assim, e dentro do dia tem um horário pra gente ler a Bíblia. E aí, nesse momento que ele ia ler a Bíblia, ele já separava um versículo pra ele ler na hora do culto. Aí escolhia o versículo dele e lia, mas a gente resolveu mudar.
agora a gente entrou num propósito de ler os livros da Bíblia, assim, mais ou menos. E aí a gente escolheu começar pelo livro de Atos. Aí já tem mais de uma semana que a gente começou a ler o livro de Atos. A gente tá agora no capítulo 11. A gente vai pro 11. E aí a gente vai lendo um capítulo por dia, faz aquela leitura... cada um lê alternada, isso. Cada um vai lendo um versículo, né? Até a gente ler aquele capítulo todo. E também tem sido muito interessante, porque o livro de Atos é um livro que conta bastante as histórias, né? Falando sobre como foi a vida dos discípulos e tal. Então é um livro também muito interessante. Porque a gente tenta fazer de uma maneira que seja interessante de mim, né? Que sou a mais velha, até o Turuk. Então... o livro de Atos se encaixou legal. Muito bom. Aí a gente lê, dá uma conversada sobre o que se passa naquele capítulo. O que dá tá uma falando. esclarecida, às vezes dá uma situada, né? Pra mostrar, olha, esse versículo tava contando sobre isso que aconteceu e tal. E também é muito interessante. Aí depois que a gente lê o versículo, a gente ouve mais um louvor. Aí tem duas opções. Se a pessoa que vai pregar no dia já separou um louvor que ela quer que seja tipo uma introdução da pregação dela, e aí a gente coloca. Ou quando não, a gente escolhe um outro louvor. E às vezes até é muito interessante como Deus age. A pessoa não escolheu o louvor e quando bota o louvor, é o louvor referente à pregação que vai ser falada. É o louvor Deus que fala mesmo. a mesma coisa que vai falando na pregação. Continuação. Nossa, nem tinha pensado nesse louvor e deu certo. E deu certo. E aí depois vai pra palavra, né? Ontem, por exemplo, foi a minha vez e eu trouxe um pouco, assim, explicando sobre o cativeiro na Babilônica. Foi mais assim, uma questão de história mesmo, né? Contando pra eles como foi, como começou, algumas curiosidades, alguns detalhes do que aconteceu, né? Ontem foi mais desse sentido. Como hoje, que a gente tá gravando, é uma quarta-feira, hoje a gente vai assistir o culto online, que inclusive a gente tem que tirar foto. Ah, é mesmo? Enfim, hoje a gente vai assistir o culto online. E aí amanhã é a vez da Ágata. Aí amanhã eu vou pregar, vou trazer minha reflexão. E aí depois de amanhã já é a vez do Júnior. Que a gente tem uma lista, assim, mais ou menos. A gente faz um rodízio, cada dia um. Aí começa pelo meu pai e acaba no Júnior. Aí volta tudo de novo. Quando chega no Turuk, aí no dia seguinte já vira o ato de novo. E também no final a gente faz a nossa oração, porque a gente está no propósito de orar, né, pela situação do país, em família. E aí a gente usa, no caso, o final do culto, para ser que seria uma oração de encerramento, a gente faz essa oração pelo propósito da humanidade, situação do coronavírus, né, dessas famílias que estão perdendo tanta gente. Inclusive a nossa família teve uma perda muito triste, que a gente tem sentido muito, a gente, né, tá muito abalado pela nossa perda. Então a gente faz essa oração em família, que também, assim, é muito bom. E a gente encerra. Coincidentemente, sempre cai com a pessoa que vai pregar pra fazer a última oração. Tem às vezes dá uma variada, mas na maioria das vezes é a pessoa que pregou que também faz essa oração. E aí a pessoa que pregou inicia o culto orando, prega e acaba o culto orando também. É o dia da pessoa. E o Turuk, sempre que ele vai pregar, teve uma vez que a gente fez num sábado, o primeiro sábado que foi o culto online. Foi o culto online, o culto em casa. Foi a mãe que pregou. Isso. E aí, como era sábado, eu quis dar uma mudada, assim. Então, assim, em vez de eu trazer uma reflexão, eu trouxe várias dinâmicas bem divertidas mesmo, usando todo o espaço da nossa casa, os recursos que a gente tinha em casa, mas assim, focando numa mensagem, para trazer uma mensagem. Que era até a mensagem principal, era a união mesmo. E aí eu trouxe várias dinâmicas, então foi bem divertido, eles adoraram. E o Turuk foi o que mais gostou de ele todos. Amou fazer as dinâmicas. E aí depois disso, toda a pregação dele, no final, tem uma dinâmica. Ele fica caçando o que fazer, ele vem me perguntar, me dá uma ideia de uma dinâmica. Que inclusive até na última vez que ele pregou sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Aí a dinâmica que a gente pensou foi fazer um jogo da velha, com os pães e os peixes. E ele desenhou os pãezinhos e cortou e botou até as fumacinhas saindo do pão, foi muito engraçado. Nesse dia foi o dia que a Lu participou. Foi o dia que a Lu E aí teve lá a dinâmica pra jogar, quem ganhava. Né? E assim, é muito interessante porque ele fica animado, ele, sabe, ele passa, no dia que é a pregação dele, ele fica ali envolvido com aquilo o dia todo. Já pensando o que ele vai pregar, como é que vai ser a dinâmica, aí e que é um louvor, que combine. Ai, meu Deus, o que eu vou falar, me ajuda. E ainda tem o diferencial, que no dia dele, ele quer botar um louvor no final da pregação. Que é pra fechar a pregação dele, você refletindo pelo que ele ensinou com aquele louvor.
É muito interessante. Então é isso, isso foi como nós estamos fazendo o nosso culto em casa, né? O nosso culto E doméstico. foi só uma inspiração. Vocês podem mudar, acrescentar alguma coisa, porque é só o nosso modo de fazer. Porque assim, eu até procurei mais ou menos algumas maneiras diferentes, né, de como fazer para que ficasse uma coisa interessante, para que não ficasse cansativo para eles. E assim ficou muito legal e a gente tem feito, tem se dado super certo. É um momento, assim, é um momento bom, porque a gente se reúne, a gente conversa, a gente, E né, aí do aprende. culto surge um outro assunto. Então, igual ontem, que a gente depois do culto ficou vendo filme, ficou todo mundo junto lá na sala. É um momento pra juntar mesmo a família, assim, porque mesmo a gente estando na mesma casa o dia inteiro, fica cada um no seu canto também. Vai ter um momento de paz também, um momento sozinho, entendeu? E depois no culto a gente se une, conversa. Porque aí ela fica aqui estudando, aí o Turuki tá lá estudando. Aí às vezes eu tô também fazendo alguma coisa que eu também tô estudando também lá no meu quarto. E a gente almoça junto, que a gente, pelo menos, a gente também determinou que a gente almoça junto lá na mesa. Mas aí, esse aí já é outro vídeo. Depois a gente conta como tem sido a nossa quarentena. Né? Aqui foi mesmo para colocar como nós estamos fazendo e uma maneira para vocês também, se quiserem, fazer o culto de vocês em casa. Que é muito bom, a gente super recomenda. Isso. Tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Compartilha também para outras pessoas se você quiser dar como inspiração para um culto em família, né? E até a próxima. Se inscreve no nosso canal. Curte todos os nossos vídeos, ó. Estão todos maravilhosos. Pode ir lá dar uma olhada, entendeu? É ótimo. Então tá, gente. Beijo. Tchau.